Boa noite, está no ar o TJ Regional desta terça-feira e você vai ver. Professor lança aplicativo para deficientes visuais. Trabalhadores nascidos em abril já podem realizar saques do FGTS. Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas em Tucuruí. Agora no TJ Regional. Um professor lançou um aplicativo para deficientes visuais e está fazendo o maior sucesso em Tucuruí. Os detalhes com Paco Martins. O aplicativo foi desenvolvido com o intuito de auxiliar o professor no ensino da genética, quando os alunos são portadores de deficiência visual. Mas a ideia avançou e agora não se limita mais apenas à sala de aula. O aluno pode também estudar em casa. Esse aplicativo ele foi desenvolvido ao longo de um processo de formação de uma aluna do mestrado, do programa de pós-graduação em computação da Universidade Federal do Pará, aqui em Tucuruí. Esse aplicativo ele foi desenvolvido para auxiliar o professor dentro de sala de aula num processo de ensino da genética, que é uma sub-área da biologia, para alunos com deficiência visual. O grande problema da área da genética em específico, que é o uso de várias ilustrações dentro da sala de aula. Isso dificulta o processo de passagem desse conhecimento para esse aluno que é deficiente visual. Então, assim, o que nós tentamos fazer? Desenvolver um aplicativo móvel que faça com que esse aluno interaja com esses conceitos, tá, de forma mais dinâmica e possa aprender. A grande facilidade desse aplicativo é que ele pode ser utilizado tanto em sala de aula quanto na residência desse aluno. Então ele pode rever conceitos, ele pode praticar, ele pode fazer exercícios. E, aliado a isso, foi desenvolvido também uma plataforma web que permite que o professor mande questões para esse aluno, para ele poder treinar na casa dele, tá? E o aluno pode mandar de volta essas questões já resolvidas para esse professor. Isso facilita a interação entre o aluno e o professor. O dever de casa de uma forma diferente. Isso, é o dever de casa de uma forma diferente. Isso facilita porque esse aluno ele tem dificuldade de fazer a interação com esse conteúdo, né? Então, ele tem essa possibilidade de rever esses conceitos, de fazer exercícios, e o professor pode enriquecer ainda mais o aplicativo mandando outras questões para ele. Só que tem um detalhe, esse aplicativo, como ele visa uma inclusão como um todo, nós temos também as questões onde ele pode ser utilizado também por vidente. Então, a pessoa que tem essa visão normal, tá, ele também pode usar o aplicativo, não é impedido. Tá? Os recursos gráficos do aplicativo permitem que ele também utilize. Isso faz com que esse aluno que tem a deficiência visual seja realmente incluído no processo de aula, na sala de aula normal, né? Isso facilita muito. E a parte web, ele auxilia já o professor nesse enriquecimento. Ele manda mais questões, ele promove que esse aluno treine na casa dele, que é uma dificuldade, porque quando a gente olha isso, né, como, por exemplo, se eu pedisse hoje para minha mãe me ajudar num exercício de genética, né, como são conceitos que ela viu há bastante tempo, ela poderia ter dificuldade. E esse aplicativo auxilia nesse processo. Ele revê conceitos, tá? Ele faz com que o aluno relembre esses conceitos e faça os exercícios. E aí ele tem esse feedback com o professor. Isso dinamiza o processo de ensino-aprendizagem. E se engana quem acha que o aplicativo pode ser usado apenas por deficientes. A plataforma permite também que pessoas normais aprendam com ele. O BioBlue, a aplicação, tanto a aplicação como a plataforma web, ela permite essa convivência entre os alunos videntes e o aluno com deficiência visual. Isso é muito importante para o processo de inclusão dentro da sala de aula, porque hoje o deficiente visual, quando ele ingressa, né, inicia sua vida escolar, ele é inserido dentro do contexto, com vários alunos videntes, e é importante ter uma ferramenta dessa para subsidiar esse processo de ensino e aprendizagem desse aluno, sem, no entanto, separá-lo do restante da turma, né? Ele tem a possibilidade, ao contrário, de interagir e participar de um processo mais inclusivo através dessa ferramenta.
E também adquirir o mesmo conhecimento que as pessoas videntes conseguem, né? Sim, sim, de maneira nenhuma a plataforma ela vai, né, fazer essa distinção. O mesmo conhecimento que o professor está aplicando ali em sala de aula para o vidente, o deficiente visual, ele consegue acompanhar, aprender. É simplesmente uma maneira, né, um método alternativo de aprendizagem para esse aluno com deficiência visual, que nós sabemos que tem as suas limitações, mas de nenhuma forma essa aplicação ela vai segregar esse aluno, pelo contrário, vai procurar incluí-lo dentro do contexto escolar. A ideia é poder avançar com o projeto e, para isso, precisam de parceiros que possam ajudar. Bem, agora o passo que a gente está querendo fazer é justamente ampliar, transformar essa ferramenta em uma ferramenta colaborativa, então trazer parceiros, né? Então instituições públicas, instituições privadas que queiram participar com a gente, podem nos procurar através do e-mail, né? A gente vai disponibilizar um e-mail para vocês procurarem a gente, porque o nosso intuito é fazer com que esse aplicativo, essa plataforma, ela fique maior. Então se agregue mais assuntos, se agregue outras áreas, isso vai fazer com que essa ferramenta atinja várias áreas do conhecimento e proporcione a inclusão realmente para esse aluno com deficiência visual. Né? Então a gente conta com vocês para que nos procurem, né, e promovam que a gente consiga aumentar ainda mais as áreas de conhecimento dessa plataforma. A Caixa Econômica Federal liberou ontem, segunda-feira, o crédito dos novos saques do FGTS para trabalhadores nascidos em abril. A medida vem sendo executada para apoiar trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, neste primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas do FGTS, do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. O saque em espécie ou transferências também dos aniversariantes de abril serão liberados a partir de 5 de setembro. E para evitar aglomerações, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação de créditos em conta e também para saques em espécie. O calendário considera o mês de nascimento do trabalhador. Nascidos em janeiro tiveram crédito em conta já a partir do dia 29 de junho. Nascidos em fevereiro, a partir do dia 6 de julho. Nascidos em março, a partir do dia 13 de julho. E nascidos em abril, a partir do dia 20 de julho. Já os saques em espécie ou transferências serão liberados dos nascidos em janeiro, a partir do dia 25 de julho. Nascidos em fevereiro, a partir do dia 8 de agosto. Nascidos em março, a partir do dia 22 de agosto. E nascidos em abril, a partir do dia 5 de setembro. A tabela completa e outras informações você poderá encontrar no site caixa.gov.br. Agora no TJ Regional, o repórter Kleber Ranieri traz as últimas notícias no cenário policial da cidade. Suspeitos de tráfico de drogas foram presos. Olá, Juliane. Nesse momento nós falamos aqui da 15ª Seccional de Polícia Civil, conversar com o delegado Marco Maia para falar sobre a última apresentação por tráfico de drogas aqui no município de Tucuruí. É um trabalho constante que a polícia vem realizando aqui no município e teve prisão nesse sentido, né, delegado? Perfeitamente. Nesse caso específico, foi uma operação que nós fizemos ali no Beco da Jaqueira, né, que é um local já conhecido de tráfico, e nós fizemos uma campana durante um certo tempo, algum período, e vimos a movimentação de gente saindo e entrando naquela residência, e também de posse de um mandado de prisão do nosso alvo principal, por conta de outro crime. Nós adentramos na casa quando vimos que existia realmente o tráfico, só que ele não estava no local no dia, estava só uma mulher que estava traficando, e ela foi presa, foi apresentada aqui, né? Junto com uma pessoa que tinha comprado, ele admitiu que tinha comprado dela, e ela foi presa e agora já está se deslocando para Belém. E logo em seguida, no dia seguinte, nós conseguimos cumprir o mandado de prisão, e junto com ele também tinha drogas, que ele estava comerciando no local. E logo em seguida também foi preso apreendido um menor
também nas mesmas circunstâncias que o menor, inclusive, falou que comprava a droga dele, que ele era distribuidor da droga, o maior, né? Olha, delegado, é um trabalho incessante por parte, né, das forças policiais. A polícia vem intensificando esse combate ao tráfico de drogas, além dos entorpecentes, algum outro material ilícito apreendido? Não, teve um simulacro de arma de fogo que não chega a ser ilícito, mas é utilizado para roubos, né, que a gente sabe. E esse rapaz que foi preso, ele estava envolvido também naqueles assaltos que houve na vila. No plantão passado, nós prendemos um em flagrante e o dele foi o mandado de prisão que nós cumprimos. Agora, a população que sempre colabora, né, com os trabalhos da polícia, é fundamental a questão de passar informações através do Disque Denúncia para que operações como essa sejam desencadeadas. Isso, o Disque Denúncia é uma arma muito, muito eficiente da gente, né? E quando a gente tem esse apoio da população, a gente consegue prender. E se a população dificulta, fica ruim para a gente também, né? Então, é isso que a gente sempre pede, o apoio da população, que a gente também garante o sigilo, né, da fonte e consegue fazer essas prisões. Com a chegada do verão, muitas pessoas estão aproveitando para dar aquela reforma ou para realizar novas construções. Mas é preciso ligar o alerta quando o serviço é feito próximo à rede elétrica. Olá, Juliane, olá a todos que nos acompanham. Olha, a gente sabe que agora, nesse período de pandemia e também com a chegada do verão, muitas pessoas estão aproveitando para fazer obras ou mesmo aquelas manutenções em casa. Mas alguns cuidados são muito importantes nesse momento. A gente vai conversar com o Alex Fernandes, ele que é executivo de segurança da Equatorial Energia, para falar um pouco a respeito de algumas dicas que são valiosas nesse momento. Alex, quais são essas dicas que você gostaria de estar dando aos nossos telespectadores? Devido às restrições que foram impostas pelo isolamento social por conta da pandemia, muitas famílias têm ficado mais tempo em casa e acabaram identificando a necessidade de realizar obras para proporcionar maior conforto. Nós da Equatorial Pará reforçamos os cuidados e os procedimentos que são importantes e que devem ser adotados ao fazer qualquer tipo de serviço próximo à rede elétrica. Primeiramente, nós orientamos contratar profissionais capacitados para esse tipo de serviço, porque eles têm o conhecimento e todos os cuidados adequados para realizar o trabalho de maneira segura. Outro ponto muito importante é o distanciamento da obra em relação à rede, que normalmente está estabelecido no Código de Postura de cada município. Nós lembramos dos cuidados redobrados que se deve ter ao manusear vergalhões, arames, régua de alumínio ou qualquer outro material metálico para que não toque e nem se aproxime dos fios da rede elétrica. Uma dica muito importante em relação à instalação de antena de TV. Precisa se verificar se o local está longe da fiação para evitar que o equipamento toque o fio elétrico e provoque aí um curto-circuito. Então a nossa contribuição vai no sentido de instale a antena sempre respeitando a distância mínima de segurança, que é de 3 metros em relação à rede. E Alex, para quem tem filhos pequenos, cuidados com fios, com cabos, né, tomadas, devem ser redobrados. Dentro de casa, uma outra dica muito importante, não deixe a fiação ao alcance das crianças. Precisa redobrar os cuidados na utilização dos equipamentos elétricos, principalmente em ambientes úmidos e molhados. Sempre adquira produtos certificados pelo Inmetro. Por quê? Para que você não tenha problema com o consumo, porque na maioria das vezes você pode ter um aumento do seu consumo aí em detrimento à má qualidade do material que foi adquirido. Tente não utilizar os benjamins, as extensões improvisadas, porque isso acaba provocando também uma sobrecarga e problemas aí na sua instalação elétrica. Se você for trocar ou reformar o telhado, uma outra dica importantíssima: tome cuidado ao manusear telhas galvanizadas e calhas. Você precisa garantir a distância mínima de segurança em relação aos fios energizados. Uma outra preocupação é em relação aos andaimes. Você deve construir ele o mais longe possível da rede elétrica, assim como os serviços de pintura de fachada, instalação de painéis. Então deve-se manter a distância segura da rede. Uma dica bem bacana é que você sempre faça uso dos anteparos, das divisórias,
das telas de proteção de rede, porque esses recursos eles isolam as áreas de trabalho e acabam impedindo a aproximação com a rede e, consequentemente, aí, qualquer tipo de acidente. E nós ainda temos também as pessoas que estão colocando, até por conta da segurança, a questão da rede elétrica. Quais são as dicas que você passa com relação às pessoas que estão mexendo exclusivamente com esse tipo de manutenção? As instalações com cerca elétrica, elas precisam sempre ser realizadas por empresa especializada e elas precisam obedecer à legislação que obriga uma altura mínima a partir do solo para justamente minimizar o risco de choque acidental com moradores e usuários que estão em vias públicas. Em caso de acidente com a rede, se houver vítima, não tente resgatá-la em hipótese alguma. Você precisa realizar o isolamento da área e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 ou para a Equatorial no 0800 091 196, caso haja necessidade de desenergizar a área. Muito obrigado ao Alex, são dicas realmente muito importantes que todos nós devemos seguir, até porque a gente precisa fazer aqui e ali uma manutenção em casa, né, na rede elétrica, tomada. Então, todas essas dicas realmente são muito importantes. Atenção, então, todos os cuidados precisam ser redobrados. E assim encerramos mais uma edição do TJ Regional. Agradeço a sua companhia, desejo uma ótima noite para você e amanhã a gente se encontra aqui no SBT HD. Tchau, tchau e até mais.